Agora, já que falamos de tantos lugares, vamos falar agora com Milão mais uma vez. Pastor Edmilson Souza, como é que vai? Nosso repórter em Milão, a terra da Internazionale, do Jair da Costa e do Corso, do Burniche, entendeu? Do Facchetti, e de tanto do goleiro Sarti, e do Milan também. O Milan delicioso que perdeu o Mundial de Clubes pro Santos em 63, com Ghezzi, Davi Trebbi, Maldini, Pelagali e Trapattoni, Mora, Lodetti, Gianni Rivera e Fortunato. Mora, o ataque era Mora, Lodetti era da Copa do Mundo. Lodetti jogou assim o loirinho. Mora, Lodetti, me faltou centroavante aqui. Descobre aí o Michelete. O Michelete. Michelete é o meu editor lá do portal Terceiro Tempo. O time deles era Ghezzi, Davi Trebbi, Maldini, Pelagali e Trapattoni, Mora, Lodetti, Mazzola, pô. Zé Altafini de Piracicaba. Pô, brasileiro. Entendeu? Mora, Lodetti, Altafini, Gianni Rivera e Amarildo. Depois entrou o Fortunato. A gente tem um pouquinho de memória ainda. Atenção, Edmilson, como é que tá Milão hoje, rapaz? Você emocionou o Brasil como a Cristina agora há pouco lá de Paris, agora de Paris vamos para Milão. Como é que tá Milão? Aquele abraço para você. Muito bom dia, meu querido Milton Neves, bom dia Guilherme Simati e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, que são milhões espalhados por todo o mundo. Eu tenho o prazer de voltar aos microfones da Bandeirantes para trazer um pouco de informações daquilo que nós vivemos aqui em Milão, capital da Lombardia, capital mundial da moda e o coração financeiro do nosso país a Itália. Estou morando há 3 anos. Uma diferença nesse meu retorno aos microfones da Bandeirantes em comparação ao domingo passado, porque apesar dos números que eram já muito altos, muita gente morrendo na Itália, nós temos hoje também aqui a atualização dos números, mas infelizmente há cerca de 10 minutos atrás, eu recebi uma ligação de um membro da igreja que acabou de perder a sua mãe, ela que estava já há pouco mais de uma semana internada aqui na UTI de um hospital de Bérgamo, e ela me ligou desesperada, chorando, dizendo: pastor, o médico acabou de me ligar, me dando a informação, e me disse: eu não posso falar muito porque não tenho condição agora, eu quero chorar, eu quero deixar extravasar essa dor que está no meu coração. E a verdade, Milton Neves, é que mesmo sendo pastor, mesmo tendo contato com as pessoas, mesmo tratando tantos casos já há cerca de 23 anos, diante da situação, a verdade é que nos faltam palavras porque a dor é muito grande. Essa senhora que faleceu era uma senhora baiana que tinha já alguns problemas de saúde. A sua filha resolveu trazê-la para a Itália para cuidar dela aqui, e ela estava muito contente. Era uma alegria para ela todos os dias de culto, ir para a igreja, se reunir conosco, e ela não enxergava, mas nós éramos sempre perto dela, dando muito carinho, muita atenção, e a filha sempre muito agradecida. Infelizmente ela foi também acometida por este vírus e não resistiu. Depois de pouco mais de uma semana, chegou a informação agora, há cerca de 10 minutos atrás, que nós perdemos a nossa querida irmã, a nossa querida amiga. Já vivíamos a tristeza de ontem ter perdido também mais um membro da nossa igreja, uma senhora de 85 anos, que também estava aqui há cerca de 2 anos, trazida pela filha também. A história é também parecida, e ela estava já em casa há cerca de 15 dias, com febre alta, já apresentava algumas dificuldades para respirar, e a sua filha ligou para o SAMU e eles disseram: olha, se você percebe que não é gravíssimo o caso dela, deixa em casa e só nos chame se a situação for gravíssima, porque se você nos chamar, você trate de despedir lá da sua casa, porque entrando aqui a probabilidade de não retornar é muito grande. Aquilo que dizia os médicos do SAMU, e infelizmente essas 2 queridas irmãs que foram obrigadas a darem entrada na UTI de Bérgamo, veio a falecer, não suportando essa situação tão grave que a gente passa na Itália. A primeira, que faleceu no dia de ontem, nós não temos ainda a confirmação que foi causa do coronavírus, mas pelo que vivia, tudo indica. E essa segunda de hoje, cerca de 10 anos atrás, nós temos a informação
ela tinha feito o teste e tinha dado positivo para o coronavírus, caro Milton Neves. Eu estou aqui com o coração em aperto, é uma tristeza, mas mesmo vivendo essa tristeza, eu não posso deixar de passar esta oportunidade e de alguma maneira trazer uma palavra para os meus irmãos brasileiros e tentar consolá-los de alguma maneira, porque é um tempo difícil que estamos atravessando, mas acreditamos que nós o venceremos. Sem dúvida, Edmilson, se Deus quiser. Mais do que nunca, o mundo exclama, se Deus quiser. Edmilson, por favor, a audiência rotativa do rádio, domingo passado você nos deu uma entrevista emocionante, que está no portal terceirotempo.com.br, inclusive. Você foi brilhante, como foi a Cristina Toniato hoje, direto de Paris. Repita de onde você é e qual o nome da tua igreja. Milton, eu sou nascido em Vitória da Conquista, na Bahia, cheguei em São Paulo com 10 anos de idade, cresci em São Paulo e há 3 anos moro na Itália. E eu tomo conta de uma igreja na cidade de Bérgamo há cerca de 1 ano e meio, mas moro aqui na cidade de Milano. Sim, mas qual é o nome da tua igreja? A minha igreja é a Assembleia de Deus. Pois não. Escuta... E aqui em Milano também... Sim, Milton. Não, pode completar. Desenvolvo aqui o trabalho de entregador, trabalho também, e aqui na Itália chama de corriere. A gente faz entregas para um grande site americano. A Cristina, brilhante como você, a Cristina Toniato, que é paulista lá de Franca, terra do meu amigo Latif Abrão Júnior, ela falou que lá em Paris, nas ruas, a pessoa não tendo autorização, quem aparece, a polícia pega e multa na hora, 130 euros, 150 euros, 200 euros, 300 euros, entendeu? Aí em Milão tá assim também? Nós vivemos, eu escutava, Milton, a entrevista da Cristina e nós vivemos a mesma situação que a Cristina enfrenta em Paris. Nós também temos esse mesmo papel que você deve imprimir, é um papel que você consegue estampar ele através do site da Proteção Civil, e nesse papel, a cada semana muda, porque as restrições vão ficando maiores e eles vão mudando. Quando começou, você precisava somente colocar o seu nome, a idade onde mora, que você estava na rua. O segundo, você precisava colocar todas essas informações, justificando por que estava na rua e também dizendo a que horas você tinha saído. E hoje mudou, as restrições aumentaram e a gente tem aqui sim também o mesmo papel que tem em Paris, você tem que preencher com todos os dados pessoais, endereço que mora, e aí já escrito também esse limite de metros de distância de casa que você pode ir. Aqui na Itália eles colocaram uma distância de 300 metros. A Cristina, e as informações que ela tem de Paris são as mesmas nossas aqui da Itália, as restrições são as mesmas, a multa aqui vai de 300 a 5 mil euros. Você perguntava, Cristina, qual seria a forma de pagamento? Os bancos na Itália continuam funcionando e tem também aqui a espécie de uma lotérica que nesse lugar você consegue pagar essa multa caso você a tome. E também existe a probabilidade de você não, obedecendo essas regras, pegar também 6 meses de cadeia, caro Milton Neves. O pastor Edmilson Souza, de Vitória da Conquista, lá na Bahia, falando ao vivo de Milão. Fique à vontade, como a Cristina o fez. O que a televisão, o jornal, a internet, é claro que você acompanha de qualquer canto do mundo e tal, mas o que, em resumo, a imprensa italiana está falando do Brasil? O que a imprensa italiana noticiou do Brasil foi justamente o que eu havia dito a você no domingo passado, daquele momento da fala do nosso presidente Jair Bolsonaro, dizendo que este vírus era apenas uma gripezinha e que isso não o iria impedir de sair de casa. A imprensa noticiou isso e, em cima, a repórter fez um comentário dizendo que o Brasil não estava ciente da gravidade deste vírus e que eles deveriam tomar cuidado, porque se a Itália tivesse levado a sério nas primeiras informações que vieram a respeito do vírus, a Itália não teria chegado na situação que chegou, é o que diz aqui na imprensa, caro Milton. E o que a Band de Milão, neste momento, o que a imprensa daí está mostrando em termos de números? Números realmente implacáveis, terríveis. Qual é a situação? Porque a Itália tem uma população de idosos maior do mundo, segundo consta.
quais os números atuais, catastróficos da Itália neste momento, por favor? A atualização dos números na Itália vem sempre às 18 horas de cada dia e os casos totais de infectados com o coronavírus são 92.472 pessoas foram infectadas. O número de mortos na Itália era, até ontem às 18 horas, 10.023 pessoas. No sábado, isso, 889 pessoas, sendo que na sexta-feira nós batemos o recorde de mortos na Itália com 969 mortes. Atualmente positivos na Itália, nós temos cerca de 70.065 pessoas e 12.384 pessoas curadas do vírus, do coronavírus. Ô Edmilson, o prefeito aí, o mundo inteiro está mostrando, inclusive o vídeo, já vi 500 vezes, a campanha publicitária feita por um imbecil, mas amando dele, né? Quer dizer, Milano não vai parar, não para e tal. Essa anta não pediu demissão ainda? Não expulsaram o cara do cargo ainda? Ainda não pediu demissão, mas já reconheceu o grave erro que cometeu, menosprezando, não dando atenção às informações que já tinham chegado na Itália e levando essa situação como apenas um vírus que nós o venceremos com facilidade, mas a realidade da Itália não é essa. Uma carta dos médicos de Bérgamo foi apresentada dizendo que o serviço sanitário está abandonado e afirmam que este desastre poderia ser evitado se as autoridades tivessem alertado a população e a conscientizado sobre os cuidados necessários para conter o vírus ainda em casa, o que não aconteceu na Itália, como eu te dizia domingo passado. Na primeira semana, a gente pensava ainda que era uma coisa leve que passaria. Estima-se que para cada médico de base, que são aqueles médicos do bairro, cada médico tem cerca de 150 a 200 pacientes infectados com este vírus. Paula Pedrini, que é a diretora dos médicos de base de toda a Lombardia, ela disse que em Bérgamo o número de infectados é 10 vezes maior aos números que são divulgados pela imprensa. Eu conheço muito pouco da Itália, conheço mais ou menos bem Roma, porque eu fiquei na Copa do Mundo quase um mês, né, na Copa do Mundo de 90, a primeira Copa que eu cobri em loco, e lá eu fiquei muito amigo de Angelo Benedetto Sormani, caipira como eu, ele de Jaú, minha querida Jaú, Sormani, ponta direita do Santos, que o Santos um dia vendeu para o Mantova, e ele fez tanto sucesso que ele foi para o Milan, ganhou a Champions League de 1969, numa final contra um time do Ajax, quando estava uma goleada, já estava definido o jogo, né, com o Sormani jogando bola demais. O time do Ajax, o técnico do Ajax botou um molequinho de perna fina, loirinho e tal, chamado Cruyff. No bairro de Eur, nunca vou esquecer, na casa, foi o primeiro lugar que eu vi um apartamento com portas blindadas, do Sormani, em 1993, quando eu voltei de Israel, numa das coberturas da Maccabiada. E foi o dia que ele ligou na minha frente pro Chellinger, back central, que jogou com ele no Milan, alemão e tal. É ali que eu aprendi que o que levou, porque ele tinha eles têm lá, na CESP deles lá, na Associação de Classe dos Jogadores, dos jornalistas, eles têm um livrinho que mostrando os telefones das pessoas. E os jogadores do passado, todos mantêm atualizados seus números, seus celulares e tal, telefones de casa, porque eles podem ser acionados a qualquer momento da história pela imprensa italiana. E lá, não é esse negócio de dar entrevista de graça. Você vai na televisão, como o Mazzola me levou na Copa de 90, ganhei mila lira, não sei quantas mila liras. Então, você indo em qualquer programa, como fez o super técnico da Band, com o Johnny Saad e com o nosso J. Ávila. Eram $2.000 para cada técnico, proporcional em reais, é claro, entre 99 e 2000. E no terceiro tempo da Record, também eram R$2.000 para cada convidado, né, Neto? O Neto que ali começou a despontar realmente e ganhando o seu cachê. E jogadores badalados, como o Kaká, todo mundo ganhava também. E eu fiquei muito amigo do Sormani, Angelo Benedetto Sormani, casado com
com Antonieta, e ele me mostrou o tape em branco e preto do jogo de 69, em que o Milan, graças ao Sormani também, ganhou do Ajax, e aquele molequinho de perna fina, loirinho, o Cruyff entrou no segundo tempo. O futebol aí também tá chorando, né, Edmilson? Quer dizer, o futebol milionário da Itália, o Calcio, só que agora eu tenho a impressão que vai voltar daqui 2, 3 meses, né? Ou daqui um pouco acaba o ano e a bola não rola mais. A informação do futebol na Itália, Milton Neves, é que eles não sabem a data precisa de retorno, eles não sabem se esse campeonato de 2019-2020 vai ter fim. As autoridades do futebol aqui na Itália estão sentadas procurando uma saída para toda essa situação que envolve o futebol nacional. E a Juventus é o primeiro time italiano que anuncia uma redução nos salários dos jogadores técnicos do time principal. A redução salarial será dos pagamentos de março, abril, maio e junho de 2020, o que levará a equipe a economizar cerca de 90 milhões de euros, futebol barato. Os jogadores retornaram já, muitos deles, para os seus países de origem, como é o caso dos brasileiros também. E a gente segue aqui com uma vida parada, como era já a semana passada, as ruas vazias, e nós esperando esse pico chegar, porque o que foi anunciado é que seria ou esta semana ou a semana que vem o pico desta enfermidade, deste vírus que veio sobre Bergamo. Lembrando que sexta-feira nós tivemos o número recorde de mortos de 9.969 mortos, mas também, nesse mesmo dia, nós tivemos um número recorde de curados, que foi de 1.434 pessoas, quase 3 vezes mais ao dia anterior. Futebol parado, eu tinha com meu filho já o ingresso para ir naquela partida da Juventus e Internacional que deveria acontecer na cidade de Torino, que depois veio a acontecer, mas de portões fechados, e os torcedores estão todos presos dentro de casa, e a saída para quem gosta de futebol é assistir os jogos do passado e se emocionar novamente com tudo aquilo que aconteceu no futebol, no calcio italiano. Tá vendo, o Zé Emílio Ambrosio? É isso aí, mano. Tem que botar jogo velho. Gol, grande momento. Entendeu? O programa mais gostoso da história da televisão brasileira. Antes da pergunta do Guilherme Simati, ainda envolvendo o futebol, viu, Edmilson? Você tá falando muito de Bergamo, é claro que é o epicentro aí, né? A região que mais tá matando, infelizmente, os italianos. E a gente, eu quando vinha a palavra Bergamo, eu sempre lembrava do Atalanta de Bergamo, onde o Toninho Cerezo brilhou. Evair Aparecido Paulino, maravilhoso no Palmeiras, no Guarani, maravilhoso, jogou muita bola no Atalanta também. E qual é outra pessoa que realmente o Éder. O Éder, que fez várias Copas do Mundo conosco como comentarista convidado na Band, no Morumbi, terminou a Copa de 70, e aí o Atalanta de Bergamo entrou em contato com ele, com o empresário dele e tal, e ele foi para Bergamo, desfilou em carro do Corpo de Bombeiros, tinha acertado tudo lá, para ganhar 11 vezes mais do que ganhava lá em Minas Gerais. Só que ele ficou 2 dias em Bergamo, achou tudo uma beleza, um salário espetacular, a entrada eram 2 milhões de dólares na época, só de luvas, entendeu? Só que aí ele pegou, não aceitou, no fim ele voltou pro Brasil, não voltou mais. Eu falei, mas o Éder, em vários jantares depois de programas da Band em Copas do Mundo, o Éder, o que aconteceu? Mas por que você não aceitou? Você é muito burro. Sabe o que é? Que jeito dele. É que eu cheguei lá, fiquei 2, 3 dias lá, e eu não entendia nada que eles falavam. Entendeu? Então eu falei, eu vou campar a marva aqui, como a gente fala de Minas Gerais. Campei na marva, vou sumir no mato. Entendeu? Ele não foi para Bergamo para jogar no Atalanta, como foi o Toninho Cerezo, como foi o nosso querido, também o Evair Aparecido Paulino. Teve mais brasileiro que jogou lá. Ele não aceitou ganhar 11, 12, 300 vezes mais para ficar em Minas Gerais, porque não entendia o italiano. Pô, mas você aprende logo, Éder. O Éder que está hoje na comissão técnica do Clube Atlético Mineiro, a massa. O problema, essa região aí de Bergamo é o grande problema, sem dúvida alguma. Quantos por cento respondendo, infelizmente, pelas mortes de italianos? 30, 40, 50%, é isso, pastor? A região de Bergamo é a região que foi mais atingida pelo coronavírus, e quando eles falam na televisão, falam a respeito da Lombardia, e nós temos mais de 40% dos casos somente nessa região, Milton.
Muito bem. O Guilherme Simati, Guilherme Herédia Pinto Júnior. Por favor, Simati, qual a pergunta a você, sua aí agora, aí dos estúdios da Rádio Bandeirantes no Morumbi, por favor. Tudo bem, Edmilson? Primeiro lamento a morte das pessoas queridas aí por você, né? E é claro que a gente vai passar por isso aqui no Brasil, infelizmente. Eu queria saber, Edmilson, se existe luz no fim do túnel. Se a imprensa, os médicos aí da Itália, eles colocam um prazo para acabar tudo isso, um dia específico, um mês específico. Existe isso ou a gente ainda está num túnel meio sem saber, sem conseguir ver o final dele? Existe porque, segundo os especialistas, aqueles que estudam a respeito dos vírus, eles disseram à imprensa e repetem isso sempre, que esse vírus, quando atingir o seu pico máximo, ele começa a uma descendência, e aí é cerca de um mês a um mês e meio para tudo voltar ao normal, mas o Giuseppe Conte já avisou que a vida não voltará ao normal de uma hora para outra. Ele disse que vai ser uma coisa gradativa e que nós estamos aqui, e os italianos, nós devemos ter bastante paciência, porque gradativamente a vida voltará ao normal. Como nós estamos já nos aproximando do pico, segundo os especialistas, a gente está pensando em mais um mês e meio, para as nossas vidas começarem a voltar ao normal. Esse prazo aí empata o pessoal, os prefeitos, principalmente de Milão, de Roma, de Turim, com o comando central do governo italiano? Há união nesse sentido ou tem atrito também? Milton Neves, não tem atrito. Quem manda é o Giuseppe Conte, presidente do Conselho dos Ministros, e neste Conselho de Ministros existem ministros que são da oposição. Uma coisa ou outra eles acabam se impondo, mas no geral, na maioria, eles estão unidos procurando uma saída para a Itália. O bloco que foi anunciado que seria até o dia 3 de abril, ele será prorrogado. Amanhã terá uma reunião entre esses ministros com Giuseppe Conte, o primeiro-ministro ou presidente desse concílio. Eles estão pensando em cerca de 15 ou mais dias para continuar esse bloco em toda a Itália. Giuseppe Conte dizia ontem, às cerca de 19 horas e 30 minutos aqui da Itália, que os prefeitos da cidade são os seus sentinelas, porque eles são as pessoas mais próximas da população. Para tentar amenizar um pouco a dor de todo o italiano, Giuseppe Conte, com o seu concílio, ele liberou 4,300 milhões de euros para as prefeituras e liberou ainda 400 milhões de euros para os cidadãos comprarem os seus produtos de primeira necessidade. Esse dinheiro começa a estar disponível a partir de amanhã e a pessoa tem até o dia 14 para dar entrada para poder receber essa ajuda do governo para comprar aí os produtos de necessidades principais, essenciais, e depois as prefeituras, que são cerca de 8 mil prefeituras, com esses 4,300 milhões de euros, vai repartir para tentar ajudar também os microempresários, porque a economia do país não pode parar e eles estão injetando esse dinheiro para a Itália não estacionar totalmente. Mas o que o poder central da Itália, o que a Itália está disponibilizando para as empresas médias ou grandes? Eles estão disponibilizando esse número de 4,300 milhões de euros, e aí quem vai tomar conta disso são as prefeituras, porque, segundo dizia o Giuseppe Conte, são eles quem conhecem as necessidades desses microempresários que estão mais próximos a eles. Foi também liberado para todos os trabalhadores da Itália o que aqui eles chamam de Cassa Integrazione, que seria a espécie de uma entrada num fundo de aposentadoria. Você deixa de trabalhar, mas ainda continua recebendo cerca de 80% do seu salário, e também a partir desta segunda-feira, nós que temos o serviço aqui com carteira registrada, que seria o caso do Brasil, já temos a possibilidade de dar entrada. No meu caso, que trabalho com entregas, e a minha empresa não parou, porque, segundo eles, faz parte dessas empresas que transportam produtos essenciais para a vida, eu, como empregado, tenho a opção de escolher: ou continuo trabalhando ou paro, e aí passo a receber esse cerca de 80% do salário base.
Ô Edmilson, exatamente em que bairro que você está aí, exatamente na parte em que você reside, neste momento você está falando de onde aí de Milão e o que você está vendo? Neste momento eu falo da divisa de uma cidade pequena chamada Senago com uma outra pequena cidade chamada Bollate. Há uma estação de trem aqui, só para que os ouvintes possam entender onde eu estou. Dessa estação de trem até o centro da cidade de Milano, são cerca de 20 minutos, 5 ou 6 estações de trem. Eu estou na Grande Milano, colado com Milano aqui, bem na divisa dessas duas cidades, Bollate e Senago. E o que eu vejo aqui, Milton Neves, é um mercado muito grande que tem em frente à minha casa, e mercado esse que me fez ser também sentinela para os amigos, porque eles estão me ligando e me perguntando: Edmilson, como é que está o mercado? Tem muita fila? Eu posso ir agora? Você acha melhor eu voltar depois? E da janela do meu quarto eu olho aqui e digo: olha, vem agora porque tem 5 pessoas, vem porque tem 15. E quando nós temos ali cerca de 50 a 100 pessoas, eu digo: fique em casa porque o negócio aqui está feio. Começou também essa semana a aferição da temperatura de cada um para entrar nos supermercados da Itália, e você precisa passar por essa aferição de temperatura, e se tiver com febre, convidado a retornar para casa e pedir outro familiar para vir fazer as suas compras, as suas despesas. O Edmilson Souza, baiano de Vitória da Conquista, pastor evangélico lá em Milão. Ele continua conosco. Antes da pergunta do Guilherme Heredia Semati, dos estúdios da Rádio Bandeirantes, quero dar uma voltadinha no futebol, para falar do Ibrahimovic, porque ele é sueco e ele anunciou que está fazendo aí um grande trabalho visando angariar fundos, e ele vai tirar do fundo do seu bolso milionário muito dinheiro para construir um hospital em Milão, porque ele tem muita gratidão. Atualmente ele está no Milan de novo, ele tem muita gratidão ao futebol italiano. Ele que é sueco, porque o Cristiano Ronaldo cansou de fazer obra beneficente lá na ilha onde ele nasceu, se não me engano, não sei se é ilha, mas na região dele onde ele nasceu, lá em Portugal. O Messi anunciou 6 milhões de euros de ajuda também a comunidades catalãs e argentinas. Ele está ajudando. Como é que ficou essa história do sueco Ibrahimovic, polêmico, fazedor de grandes gols maravilhosos, e que falou outro dia que o maior centroavante que ele viu na vida foi Adriano, o Imperador. Ei, Adriano, você jogou tua carreira fora, Adriano, pelo amor de Deus. Como é que tá essa história de Ibrahimovic movendo mundos e fundos para fazer hospital em Milão? Aí, exatamente aí de Milão, de onde você fala. Caro Milton, eu preciso ser sincero, porque sei do peso que tem o microfone da Bandeirantes, e com sinceridade te digo, aqui eu não vi nenhum órgão da imprensa falar a respeito dessa notícia. Pode ser o fato da minha desinformação, mas dos jornais que vejo sempre, vejo todos os dias, não tive ainda esta informação. A verdade é que Ibrahimovic é uma pessoa muito querida aqui na Itália, porque jogou nos 2 grandes times aqui de Milão, e aquele seu jeito acaba inflamando o coração dos torcedores da equipe que ele defende de muita paixão. É muito querido, é uma personalidade muito grande aqui. Os jogos do Milan, mudou-se a cara até do estádio depois da volta do Ibra. Eu tive a oportunidade de ir no jogo que aconteceu entre Milan e Juventus numa quinta-feira. Levei o Caio aqui no San Siro, vimos o Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo em campo, mas a respeito da informação da construção desse hospital, eu ainda não escutei, caro Milton. De repente pode ser uma desinformação minha, mas de verdade, nos jornais que vejo, não foi noticiado nada a esse respeito. Muito bem. O Guilherme Semati tem uma pergunta, e o Ibrahimovic conheceu e jogou com o Adriano exatamente na Inter. Hoje ele está no Milan, o grande Milan, que eu torci tanto contra em 1963, decisão do verdadeiro Mundial de Clubes. O Santos perdeu aí em Milão por 4-2. E na volta, sem Pelé, sem Calvé e sem Zito, o Santos virou para cima do time do Milan por 4-2 no Maracanã. Célebre narração de Fiore Gilhote pela Rádio Bandeirantes. A chuva e o canhão do Pepe viraram o resultado. Primeiro tempo 2-0 para o Milan, aí de Milão, de onde você fala. Gols de Mora e Mazzola, o nosso Mazzola, que perdeu um gol incrível, que seria 3-0. Aí no segundo tempo, com chuva e com Pepe, o Santos virou para cima do Milan por 4-2.
o Milan de Ghezzi, Davi Trebe, Baldini, Pelagali, Trapattoni, Mora, Lodete, Mazzola, Diana Rivera e Amarildo na ponta esquerda. No terceiro jogo entrou Fortunato. E o goleiro Ghezzi foi afastado do terceiro jogo, Santos 1-0, gol de Dalmo, num pênalti, sim, que aconteceu do Burnish, entendeu? Aí o que aconteceu? Botaram Balzarini. Aí o Almir Pernambuquinho, dopado ou não, quebrou o Balzarini. Aí entrou Barluzzi. Aí o Almir quebrou o Barluzzi também. Tanto é que na hora do pênalti do Dalmo ele tava com uma faixa na cabeça, entendeu? Porque ele o terceiro goleiro tinha sido atingido pelas chuteiras polêmicas de Almir Albuquerque, o Almir Pernambuquim. Vamos lá, Guilherme Simati, a sua pergunta ao Edmilson Souza, direto de Milão, neste domingo. Que é pastor, é um homem religioso, né, Milton? O Edmilson, esses dias, acho que foi anteontem, viralizou uma imagem na internet do Papa Francisco rezando sozinho na imensa praça de São Pedro, completamente vazia, apenas o Papa fazendo essa oração e, claro, rezando para todos os infectados, para que Deus possa livrar o mundo desse problema gigante que é o coronavírus. Como vocês viram aí na Itália essa imagem do Papa na Praça de São Pedro? Essa imagem, querido Guilherme, chocou os italianos, porque não é uma imagem costumeira de ver o Papa sozinho ali. E essa precaução também foi tomada porque o vírus se alastra na Itália de uma maneira muito rápida e foram detectados 6 pessoas que fazem parte ali do concílio, que fazem parte daquela cúpula do Papa com o vírus também. Mas, segundo a imprensa, essas pessoas não têm com o Papa um contato direto, mas mesmo assim eles acharam por bem colocar ele sozinho e não abrir para a multidão que se aglomera ali para rezar também esta missa, para receber essa bênção do Papa. A imagem chocou a Itália, mas os italianos mesmo assim receberam com muito afeto esta reza e estão acreditando que logo, logo as coisas vão voltar ao normal e os italianos vão vencer toda essa pandemia que tem assolado o mundo. O italiano, você sabe muito bem aí, né, aqui no Brasil também, o italiano é aquele povo que mais respeita a sua árvore genealógica, a sua árvore genealógica, porque ao contrário de Neves como eu, Silva, Souza, todo mundo né? Entendeu? É difícil você dizer quem é teu parente e quem não é. Agora, italiano é impressionante. Você pega qualquer nome italiano, você vai lá, você pesquisa, você vai ver tudo quem foi teu avô, bisavô, etc. Tal. Tanto é que aqui em casa, a minha mulher, ela é descendente de italianos, ela é Magnoni, entendeu? E de Spessano Albanese, porque o senhor Alexandre Magnoni veio de lá, o avô dela, aquele negócio. Tanto é que hoje meus 3 filhos e netas, todo mundo virou italiano. E ela também, entendeu? Eu não, porque eu sou um português e tal. Eu nem tentei, não precisa, eu já tenho passaporte brasileiro, já tá bom demais, entendeu? Agora, eu queria saber, porque o italiano é maravilhoso no respeito à história de cada família, então eu queria saber se Mandetta, esse italiano que ninguém conhecia até outro dia, lá de Campo Grande, pantaneiro, se vocês estão aí, você está sentindo na imprensa esse orgulho, porque virou a grande estrela do noticiário brasileiro. Até o meu amigo Guga Chakra, meu vizinho lá em Nova York, ele fala, o Mandetta tá igualzinho o Josimar, igualzinho o Elzo na Copa de 86, igual o Amarildo na Copa de 62. Ninguém dava nada, de repente viraram estrelas, entendeu? O Mandetta ninguém conhecia, só se falava em Paulo Guedes, no Bolsonaro, nos outros ministros dele lá, mas ninguém falava de Mandetta. Tanto que eu chamei um dia no ar com ele mesmo de Luiz Henrique Vampeta. Foi uma grande pisada de bola da minha carreira, mais uma, né? Mandetta tem sido manchete aí também por ter essa origem italiana, porque o italiano ama a sua história. O italiano respeita muito a sua história. Nós, quando nasceu aqui o Pedro, nosso filho de 7 meses, tivemos até uma certa dificuldade para o registrar, porque nós queríamos colocar o mesmo sobrenome do Caio. E o Caio, como no Brasil, pegou o último sobrenome da mãe e o último sobrenome do pai. E aí eles disseram, não, o seu primeiro filho nasceu no Brasil, você registrou segundo as leis do Brasil. Aqui na Itália não pode. Aqui na Itália o que prevalece é o nome do pai, porque a gente dá esta atenção, essa valorização ao sobrenome, ao nome da família, e o nome do pai tem que continuar. Por isso, o meu filho Pedro tem um sobrenome diferente do Caio, que é o primeiro, tendo só o meu sobrenome. O Mandetta aqui é notícia e
eu escutava um comentarista dizendo que o nosso presidente Jair Bolsonaro deveria dar mais oportunidade ao Mandetta e deixar o Mandetta falar mais, porque parece aos olhos dos italianos aqui, os comentaristas de política, um homem mais sóbrio que entendeu tudo o que está acontecendo no mundo e está sim no caminho certo, procurando a melhor saída para o nosso Brasil. Eles se orgulham sim, Milton Neves, é verdade, o italiano é muito ligado a essa raiz genealógica, dá muito valor ao sobrenome, e Mandetta, que é um nome muito bem falado. Escuta, e quem é o Mandetta aí do governo italiano? Quem é que está comandando tudo? O Mandetta do governo italiano é aquele que é o presidente do... Ele se chama Gualtieri. Ele é que está comandando, que está dando as entrevistas coletivas juntamente ao lado de Giuseppe Conte, que está comandando tudo, mas ele deu uma informação nesta semana que algumas pessoas o criticaram, mas eu, do pouco que entendo de política, vi que o que ele falou foi uma verdade. Ele dizia justamente a mesma coisa que disse a Paula Pedrini, que é diretora dos médicos de base, dizendo, olha, caros italianos, a verdade é que quando nós falávamos na quinta-feira de cerca de 68 mil infectados, vocês precisam pegar esse número e multiplicar por 10, porque nós não temos feito o teste em todo mundo e calcula-se que nós temos aqui na Itália cerca de 680 mil italianos infectados. Foi criticado pela oposição, e teve uma senhora da oposição que disse que ele deveria trabalhar e falar menos, mas eu não vejo o erro em divulgar para o povo a verdade, divulgar para o povo o perigo que traz. É ele a pessoa que está sempre ao lado do presidente, buscando soluções para o país e trazendo aos nossos corações, ou tentando trazer aos nossos corações um pouco de paz nesse momento de caos. Ô Guilherme Heredia Simati Pinto Júnior, a tua penúltima pergunta ao Edmilson Souza, direto de Milão, a terra da Internazionale, a terra do Milan. O Edmilson, ainda no futebol, né? A gente falou bastante sobre futebol. Como os jogadores têm visto essa possibilidade de redução de salário na Itália? Aqui no Brasil, muitos jogadores não aceitam. A gente tem também uma diferença de salários gigante lá para a Série C, para a Série A do Campeonato Brasileiro. A diferença é muito grande. Tem um grupo de jogadores liderado aí pelo Fernando Praz, pelo Paulo André, jogador, para tentar discutir tudo isso. Como está sendo visto isso na Itália? Essa decisão tomada pela Juventus já foi aceita e a Juventus já emitiu uma carta agradecendo os jogadores pela compreensão do momento em que o país vive. Eles se mostraram bastante sensíveis também à situação do futebol italiano e até mesmo porque alguns deles foram também infectados e estavam preocupados com a sua saúde, com as suas famílias. Então, aceitaram, foi uma conversa tranquila e é isso aí. Segue a vida, estão parados, foi o que a Juventus usou como argumento, vocês estão parados, não está acontecendo, o caixa está em baixa e a gente precisa de uma saída, e a saída mais fácil nesse momento é reduzir o salário de vocês, porque isso foi somente para esse time principal da Juventus, porque os salários são os mais altos e eles aceitaram, tudo bem, e vai agora esperar o momento do recomeço do campeonato, porque na verdade eles querem mesmo jogar bola, segundo palavras de alguns e declaração de alguns jogadores. Ô Edmilson, só para completar, falamos da comunidade brasileira aí na Grande Milão. Você tem contato até pela atuação religiosa com centenas e centenas e centenas de brasileiros. Eu queria saber como é que estão os brasileiros, quantos são, que você imagina, você tem informação, e se infelizmente já tivemos alguma vítima fatal, até mesmo lá em Bérgamo, envolvendo um brasileiro. Você tem alguma informação nesse sentido? Nós temos a vítima fatal que é muito próxima a mim, essa irmã que eu recebi o telefonema há 10 minutos antes de começar a entrevista, e temos outros brasileiros em situação crítica e a gente continua aqui orando, esperando para que essa situação seja revertida, que eles possam vencer
deste vírus. Hoje, estima-se que existe na Itália cerca de 100 mil brasileiros aqui na Itália, e uma coisa muito bonita que começou a ser feita nas redes sociais brasileiros oferecendo ajuda para as pessoas. Olha, eu tenho alguma coisa a mais em casa, ou eu tenho um pouco de dinheiro aqui guardado. Se alguém hoje não comeu, não almoçou, não jantou, nós não queremos que vocês vá dormir sem comer. Me liga, o telefone é esse, e a gente dá um jeito de levar alguma coisa aí para vocês, porque a gente sabe que existe nesse meio muitas crianças, filhos de pais que estão desempregados. Isso de verdade tocou meu coração. Um amigo chamado Islânio foi quem eu vi essa primeira postagem, escrevi para ele até dizendo que me orgulhava da amizade com ele por esse gesto tão humanitário que ele teve nesse momento. Pai de 2 crianças, com uma esposa em casa, mas dizendo, olha, eu não quero ouvir de ninguém que foi dormir com fome porque faltou alimento. O pouco que tem aqui, como a gente cresceu ouvindo os nossos pais na Bahia dizendo, onde come 1, come 2, come 3, e o importante é a gente aprender nesse momento. É um momento triste para a Itália, é um momento triste para o mundo, nós estamos chocados, mas eu acredito que nós sairemos de toda essa pandemia, venceremos todo este mal e seremos pessoas melhores. Eu penso que depois de toda essa avalanche de notícias tristes, de todos esses acontecimentos que chocam os nossos corações, de alguma maneira ele se tornará mais sensível ao próximo, nós olharemos para o próximo com mais amor, porque isso é que vale na vida. As coisas, a gente muitas vezes começa a pensar nas conquistas pessoais, esquecemos aqueles que estão ao nosso lado, e todo esse momento, todo esse caos está também forjando em nós o nosso caráter, nos dando sensibilidade e nos fazendo entender que não importa a cor, que não importa a nacionalidade, não importa a língua que fala, não importa a condição social, nós somos todos iguais, porque quando a doença vem, quando a necessidade bate à porta, a nossa fragilidade ela é colocada à prova, e nós então reconhecemos que sozinhos não podemos vencer nada e não conseguimos nem viver. Não fomos feitos para a solidão, somos todos irmãos e precisamos nesse momento nos dar as mãos, e está acontecendo essa campanha entre os brasileiros aqui, o que é louvável, e a gente precisa também anunciar o número de mortes porque é real, não é fake news, anunciar o número de pessoas contagiadas porque é real, anunciar o país que está parado porque é real, mas também anunciar que nesse momento tem pessoas com um coração enorme e tentando de alguma maneira trazer alegria a um lar onde falta o pão, onde falta um sorriso, e isso é lindo. Para completar, dê uma aí de Cláudio Karsug, meu amigo desde 1972. Mestre Cláudio Karsug nasceu em Arezzo, na Toscana, na Grande Florença, né? Firenze, como vocês dizem aí. Sua mensagem para os italianos do Brasil, rapidamente, em italiano. Pois não, Edmilson? Cari italiani che sono adesso in Brasile, io vi chiedo di avere pace nei vostri cori, vi chiedo di avere fede in Dio, perché noi ce la faremo, tutto andrà bene, questa situazione passerà e dopo canteremo il cantico della vittoria. Isso, é isso aí. Um grande abraço para você, muito obrigado. Nosso grande repórter religioso internacional de Milão, mais uma vez aqui no Domingo Bandeirantes. Um grande abraço, viu, pastor? Milton Neves, eu agradeço muito a você pela oportunidade. Confesso que para mim é um grande prazer falar aos microfones da Rádio Bandeirantes. Agradeço ao Guilherme Simati pelo contato. Quero somente mandar um abraço a todos os gaúchos da antiga Delivery Mates, empresa onde eu trabalhei e que trabalhei com uma turma muito boa, todos os gaúchos ali, motoristas, empregadores, e dizer que a gente está aqui, seguindo aqui, ouvindo a Bandeirantes e com saudade de ouvir Ulisses Costa narrar, porque eu ouço narração de futebol no rádio como vocês escutam música. Sou apaixonado, escuto, gravava no tempo que o Disseu Martioli Maravilha era da Bandeirantes, gravava o final ali, a conclusão da sua jornada esportiva para ouvir depois de minha avó dizer: menina, tu tá ficando doido, tu acabou de ouvir 2 horas esse homem e vai ouvir de novo. Eu disse: vó, isso é paixão, e como diz a música, é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo carinho de vocês.
E a gente segue daqui orando pelo Brasil, orando pela Itália, pelo mundo, esperando trazer numa outra oportunidade, quem sabe, melhores notícias. Um beijo no seu coração, Milton Neves. Muito obrigado, querido. Pera aí, Edmilson, só um meia-culpa aqui em rede mundial, nos computadores. Muito obrigado pela atenção para comigo, para a produção do Domingo Bandeirantes, para a família Bandeirantes, para a Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua paciência e atenção. E justamente comigo, Milton Neves que te esnobou, né? Você estava aí nos estúdios da Rádio Bandeirantes, estava lá e tal, todo mundo abraçando você, e eu não te abracei, não tirei foto com você, fui mal educado com você. Você me desculpa, é que é tanta gente, você me perdoa, viu, pastor? Não me manda pro inferno, não. Mas eu sempre fui muito bem recebido na Rádio Bandeirantes, só tenho que agradecer vocês pelo carinho. Muito obrigado, você é muito simpático, muito obrigado.